Problema número 7, lista 2 de Física 3, 2021. Um lingote de alumínio sólido pesa 89 newtons no ar. Então, a partir disso, nós temos que determinar o seu volume e na letra B, determinar a tensão na cordas quando ele é sustentado totalmente imerso na água. Então, aqui é uma informação relevante, porque diz que do seu volume, qualquer que seja, vamos calcular, ele está 100% mergulhado, tá? Então, algumas coisas que eu já fui adiantando aqui. A partir do peso do lingote, a massa dele, usando gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, dá uma massa de em torno de 9 quilogramas e a densidade do alumínio em unidades SI, 2.700 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, para determinarmos o volume na letra A, qual vai ser o volume desse lingote? Nesse caso aqui, a gente vai usar a expressão de densidade e vai considerar que o volume é determinado pela razão entre massa e densidade do alumínio, porque agora estamos analisando o volume desse objeto aqui. E isso aqui, então, fazendo 9,08 quilogramas dividido pela densidade do alumínio, 2,7 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, a gente vai chegar num volume do lingote da ordem de 3,36, aqui estou fazendo com dois algarismos significativos depois da vírgula, 3,36 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Isso aqui, se eu lembrar, metro cúbico 1.000 litros, isso aqui dá um volume da ordem de 3,36 litros, para a gente ter uma ideia mais aproximada de tamanhos, espaço ocupado, né, pela dimensão do material, tá? Mas lembrando que quando precisarmos calcular forças ou pressões, enfim, relacionados a um problema dessa natureza, precisamos operar com as unidades SI, tá? Na letra B, qual é a tensão na corda? E aqui, então, eu quero, apesar dos meus desenhos serem péssimos, eu não abro mão de fazer meus esqueminhas, o nosso lingote está aqui, dentro da água, e aí a questão até que foi discutida na aula experimental do dia 17 de maio de 2021. Para um lingote de alumínio ficar suspenso em equilíbrio dentro da água, eu tenho que assumir que o somatório de forças na direção Y é igual a zero. Todos nós sabemos, bom, que o lingote tem o seu próprio peso, que aqui é uma força de origem gravitacional. Aqui, vou mudar a cor para não confundir, aqui tem uma corda, digamos, e aqui ele está suspenso, um ponto de apoio. Então, isso aqui que está em verde é o aparato de apoio, tá? Então, nesse caso aqui, eu sei, mesmo sem calcular, mas a gente tem uma noção de que o empuxo é menor do que o peso. Então, aqui, tentando ter alguma proporção, tá aqui a força de empuxo, que é sempre orientada de baixo para cima, por quê? Porque o fluido que foi deslocado pelo lingote exerce força de baixo para cima contra o lingote, exerce força nas laterais, mas essas forças do fluido, que são a tensão hidrostática, a força perpendicular e para dentro contra um objeto mergulhado, essas forças horizontais, elas se cancelam. Por quê? Porque elas estão na mesma profundidade, portanto, têm mesma intensidade e sentidos contrários. Agora, a força que o fluido faz aqui de cima para baixo contra o lingote, essa força do fluido em cima do lingote é menor do que a força embaixo. Portanto, esses dois vetores aqui, ó, na verdade, são forças do fluido F2 menos F1, em que eu sempre vou ter a força inferior, F2 é inferior, maior do que F1, e isso explica porque a direção da força de empuxo é sempre vertical
e apontando para cima, porque a força diferencial causada pelo fluido sempre é maior na borda ou na parte inferior do corpo, melhor dizendo, por quê? Porque esse ponto aqui tem maior profundidade do que esse ponto aqui. Mas eu vou apagar esses vetores aqui, que era só para relembrar a origem da força de empuxo, tá? Então, aqui vamos voltar a fazer um lingotezinho aqui. Então, nesse caso aqui, eu sei de antemão que se houvesse só a ação do empuxo e do peso, o lingote afundaria. Então, se só houvesse peso e empuxo, eu teria uma força resultante para baixo, que seria igual à diferença entre, colocando na ordem da maior para menor, desculpem, seria a força resultante seria para baixo e igual à diferença entre peso e empuxo. Portanto, se eu pegasse aqui um material ainda mais denso, chumbo, como o chumbo é mais denso que o alumínio, o peso seria maior. Se ele tivesse o mesmo volume, o empuxo seria o mesmo, porque depende do volume deslocado. Portanto, um lingote de chumbo de mesmo volume que o de alumínio afundaria mais rápido, por quê? Porque o seu peso é maior do que o alumínio e, portanto, ele aceleraria mais rápido em direção ao fundo. No nosso caso, a força resultante é zero, e aí tem uma corda sustentando o lingote, então eu vou colocar aqui um vetor com tamanho aproximado tal que a soma de tensão mais empuxo, né, são dois vetores orientados para cima, tem que equilibrar o peso do lingote. Então, quanto vai ser a tensão exercida na corda para sustentar o peso do lingote? Vai ser peso menos empuxo. Aí eu vou ter aqui, o peso já foi fornecido, 89 newtons, e o empuxo eu vou calcular direto aqui, usando densidade do fluido, então 1000 quilogramas por metro cúbico, vezes volume deslocado, 3,36 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade. Então, vejam que aqui poderíamos calcular separado, mas eu fiz direto dentro de uma expressão que satisfaz a primeira lei de Newton, condição de equilíbrio. E, portanto, aqui, ó, eu vou ver que eu vou ter esse produto todo aqui. Isso aqui vai me dar o valor do empuxo e a unidade aqui, de fato, é Newton. Portanto, eu posso fazer a subtração. Na verdade, é uma soma de vetores em sentidos contrários, por isso que eu estou subtraindo. Então, fazendo esse produto aqui e depois fazendo 89 menos esse resultado, eu vou chegar aqui num valor de força de tensão de 56,03 newtons, tá? O valor dessa força de empuxo aqui vai dar, para quem fizer separado, 32,96 newtons. De fato, comprovando essa hipótese, o empuxo, nesse caso, é menor do que o peso do lingote, ele afundaria, mas esta tensão, que também pode ser interpretada como um peso aparente, é que mantém ele equilibrado dentro da água, e o valor da tensão, 56,03 newtons.